do Senhor, meus irmãos. Para nós é motivo de muita alegria poder estar aqui na igreja de Jundiaí, em especial com o pastor Cláudio, que tem sido esse motivador dos líderes nacionais de adolescentes. E falar do pastor Cláudio aqui é chovendo molhado para vocês que o conhecem, mas para nós que não somos de Jundiaí, eu preciso dizer para vocês que o óbvio, ele é só óbvio na minha cabeça, então eu preciso dizer para vocês isso, né? Ele também é uma referência para nós, e nós muito nos alegramos, pastor Cláudio, sua família, por ser esse homem de Deus que Deus tem levantado na nossa nação, pastor Ezequias, para bradar aí, né? E dizer que os adolescentes também podem ser salvos, devem ser salvos, né? E eles precisam da atenção da igreja. Então nós trago aqui, transmito o abraço da igreja do Rio Grande do Sul para o senhor, sua família, e estamos gratos por poder contribuir com a igreja aqui em Jundiaí. Pastor Ezequias, talvez o senhor não lembre, mas eu fui aquele que conduziu o senhor e a sua esposa até o púlpito lá em Bento Gonçalves, né? Eu estava na comitiva do pastor Eliezer Moraes, e a mim, né, coube recebê-los lá, né? E espero que tenhamos tido recebido bem o senhor lá e toda a comitiva da nossa casa publicadora, né? E hoje, por bondade de Deus, estamos aqui, né? Podendo trabalhar e servir a Deus na igreja que o senhor preside, e para nós isso é muito gratificante, muito nos alegra estar aqui. Trago um abraço para o meu pastor presidente, pastor João Oliveira de Souza, pastor Eliezer Moraes também, transmite seu abraço, né? E nós estamos alegres, meus irmãos, por ver que Deus tem feito de norte a sul do nosso Brasil um movimento em prol dos nossos adolescentes, amém? Quantos pais estão aqui hoje? Eu sei que hoje é para os adolescentes, né? Mas maravilha, meu irmão, isso aqui é coisa chique, né? Vou testar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, que tal, hein? Maravilha, funciona o negócio. Quantos pais de adolescentes estão aqui? Deixa eu só ver. Eu sei que amanhã o assunto é conosco, né? Mais direcionado. Mas só para mim ter uma ideia, assim. Maravilha. Quantos adolescentes nós temos aqui? Deixa eu ver. Autodeclaração aqui, né? Vamos fazer autodeclaração aqui, né? Porque alguns não se entendem por adolescente, então, né? Vamos ver aqui quantos se autodeclaram aí adolescentes, tá bom? Jovens, quantos jovens nós temos aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão aí. Olha aí que bênção. Maravilha. Meus irmãos, o tema que nós vamos tratar, ele é um tema por demais importante nos dias atuais. Quando nós saímos do nosso Rio Grande, e eu faço isso sempre que posso, acompanhado da minha esposa, né? Quero agradecer a Deus pela vida dela, porque pôde estar conosco. Embora eu já vou mostrar para vocês a minha família aqui, que é uma família, eu digo que é uma família média, né? Olha aí, ó, aqui está a minha família, né? Uma família média, é eu, minha esposa e mais 4 filhos, então, né? Uma família média. Talvez alguém olhou assim, não, para os padrões do século 21, essa aí é uma família elástica, né? 4 filhos, né? Mas eu digo que é uma família média. Para quem conheceu uma família de 14, né? 14 filhos, né? 12 filhos, a minha está aí de bom tamanho. Eu levei a sério crescer e multiplicar, né? Levei a sério. Está aí minha família. Sempre que nós saímos do nosso estado, para falar especificamente sobre adolescente, nós carregamos conosco 2 objetivos. O primeiro é entregar tudo que Deus nos deu. E o segundo, servir o melhor possível aos nossos adolescentes, que é o ministério que nós já temos a certeza em Deus para o qual nós fomos chamados. O apóstolo Paulo, ele vai dizer algo interessante para nós. Ele vai dizer que Deus chama uns para, né? E esse para, às vezes permita-me usar essa expressão, porque nós estamos numa escola bíblica de adolescentes, não é verdade? Às vezes nós queremos falar o grego, o hebraico, o aramaico, mas não nos aplicamos ao português. É ou não é? Se nós fizéssemos uma boa leitura, observando o português, muitas de nossas dúvidas seriam sanadas. Então o apóstolo Paulo vai dizer que Deus chamou uns para, né? Outros para. Esse para é uma preposição, né? Para aqueles que fizeram a provinha oral de preposição,
Ante até após, como conta Deus dante, para pôr perante isso, né? Aquela, vocês não são da época da colinha, não são? Da provinha oral? É mesmo? Vocês são da época da provinha online? É? Que dá para consultar, abre uma outra aba lá e vai no Google, joga lá, né? E aí copia e cola, e aí o professor depois bota num algoritmo lá, né? Que vai descobrir onde é que tu colou aquilo ali. É plágio, meu Jesus. Não acontece aqui, porque somos todos cristãos e crente não faz plágio. Eita glória. Deu umas olhadinhas aqui agora, não delata a posição do companheiro aí, né? Fica tranquilo, hein? Mas é isso mesmo. E eu entendi o meu para. A minha posição pré-estabelecida dentro do reino são os adolescentes. E para isso nós estamos nos preparando. E nós recebemos em Deus, através do nosso líder, que é o nosso pastor presidente, esse direcionamento. Tanto que ele disse: olha, eu estou te separando para trabalhar exclusivamente para os adolescentes. O teu ministério pastoral vai ser com adolescentes. Então, te vira, ele disse para mim. Vai atrás, luta, te prepara, te consagra, ora, jejua, porque tudo que for de ordem de adolescente vai ser contigo. Eu entendi o meu para. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é qual é o meu para. Pergunta para quem está ao teu lado: qual é o seu para? Você foi chamado para quê? Porque o tema é como manter a minha identidade cristã nos dias atuais. Mas como eu manterei a minha identidade se eu nem sei para o que eu fui chamado? Então eu preciso primeiro descobrir o meu para. Se eu descobrir o meu para, eu já vou me identificar com ele. Automaticamente eu só me dedico àquilo que eu me identifico. Escola bíblica, vai lá comigo. 1, 2, 3. Eu só me dedico àquilo que eu me identifico. Vamos de novo. Eu só me dedico àquilo que eu me identifico. Observe então que com a adolescência isso fica muito claro. Eles não fazem nada que não for aquilo pelo qual eles se identificam. Se não identifica, e essa é a frase: isso não me representa. É ou não é? Isso não me identifica. Aí você vai observar que, se nós pegarmos o vestuário, ele vai usar o vestuário que representa ele. E aí, se eu pedisse para uns 10 adolescentes saírem agora da nave da igreja, vir aqui à frente e mostrar o pé para vocês, dos 10, uns 7 estaria mais ou menos com um all-starzinho aí. Eita glória. Identifica, não é verdade? Identifica eles. Então eles usam porque identifica. O que tu quer dizer com isso, Joelson? Que uma máxima bíblica é que eu só sou alguém em alguém. Diga comigo: eu só sou alguém em alguém. Nós estamos tratando de identidade hoje, então vai lá, vai pegando esses conceitos. Vai de novo: eu só sou alguém em alguém. Talvez algum de vocês: não, isso é uma máxima da filosofia. Não. Isso é uma máxima bíblica. E eu só decidi ser alguém em alguém. Por que eu decidi o ministério pastoral? Porque eu fui atendido por pastores que me apacentaram. Por que o médico decidiu ser médico? Porque ele foi atendido por um bom médico. Por que um bombeiro decide ser bombeiro? Porque ele viu o bombeiro, o herói da vida real, fazer um salvamento mirabolante. Ele disse: eu vou ser bombeiro. Por que eu decidi ser, as meninas advogadas, veterinárias? Por quê? Certamente foram atendidas por um desses serviços e decidiram ser. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz: sede meus. Não ouvi. Sede meus. Está fraquinho, vamos de novo. Sede meus, como eu sou de. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu só sou alguém em alguém. Ô glória. Para aí, você não entendeu ainda. Olha o que o apóstolo Paulo disse: eu só sou alguém em alguém. E ele olha para a geração a qual ele está inserida, e ele vê que é uma geração que
a identidade estava complicada, de ser uma identidade absolvida. Então ele vê que a falta de referenciais saudáveis era grande. Havia inclusive discussões dentro até mesmo da própria família da fé. Então o próprio apóstolo Paulo diz: olhem para mim, se está dando referenciais para vocês, olhem para mim, eu sou o referencial a ser seguido. Primeira pergunta que eu quero fazer para os adolescentes aqui nessa noite: você poderia dizer para essa geração que está lá fora, olhar para você, porque você é um modelo a ser seguido? Eita! Ficou bom o negócio agora, né? Por que está dizendo isso? É simples, meus irmãos. Na verdade, nós temos um grande problema. E que problema é esse? Como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a pergunta bíblica e a pergunta dos últimos dias. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como ouvirão se não há quem pregue? Eu passo por muitos lugares, e em muitos desses lugares alguém olha para mim e diz: Elson, eles estão nos cultos, mas eles não prestam atenção. Eles estão no culto, mas parece que não absorvem a palavra. Eles estão no culto, e ele começa. E aí eu faço uma simples pergunta: mas vocês pregam para eles? Porque eles estarem no culto é uma coisa, agora a palavra ser pregada na linguagem deles é outra totalmente diferente. E aqui eu quero louvar Deus pela vida do pastor Ezequiel. Quero louvar Deus pela vida do pastor Cláudio, por proporcionar um momento, um ambiente, em que a palavra possa ser ministrada na linguagem de vocês. Eu pergunto lá no meu estado, e eu estou andando, implantando departamento de adolescentes, que para nós lá é coisa nova, pastor Ezequiel. Aqui, né? Eu sei que o senhor já está aí há algum tempinho com o departamento de adolescente. Nós iniciamos o departamento de adolescente em 2019, a nível de capital, a nível de estado em 2020. Então, no meio da pandemia, nós criamos o departamento de adolescente. E nós estamos andando lá no estado para implantar esse departamento aí, né? E eu chego nas igrejas, e a primeira coisa que eu pergunto é: qual foi a última vez que vocês, adolescentes, ouviram alguém assumir a tribuna e dizer: hoje eu vou ministrar sobre um adolescente? Hoje eu vou falar sobre a vida de um adolescente. E eles se olham, que nem muitos de vocês se olharam agora. Pois é, não me lembro. E há então um problema de identificação, porque se eu só sou alguém em alguém, e nós não falamos dos adolescentes, como podemos cobrar então que eles sejam iguais aos modelos bíblicos, se os modelos bíblicos não lhes são apresentados como tais? Nós apresentamos os modelos bíblicos como criança, apresentamos os modelos bíblicos como jovens, mas vamos ser sinceros, quem de nós ao ministrar diz: hoje eu vou falar sobre um adolescente? Porque quando nós falarmos o termo adolescente, vai saltar o ouvido dele: opa, é comigo o negócio hoje. Identificação, eu só sou alguém em alguém. Então não basta eles estarem aqui, nós precisamos falar sobre eles. Então nessa noite eu quero falar sobre a vida de um adolescente. O Glória, eu vi um Glória aí. Eu quero falar sobre a vida de um adolescente. Quero começar fazendo a seguinte pergunta lá, ó. Deixa eu ver se, acho que eu desliguei o negócio aqui. Agora foi. Mas, que troço bom. Botei umas pegadinhas ali, ó. Como eu mantenho a minha identidade cristã nos dias de hoje? O que é ser cristão? Aí eu fiz um trocadilho ali, e olha que coisa interessante. Ser é diferente de ter. O verbo ter define quem nós somos. Ih, tem gente que, como assim? Já o verbo ser define o que nós temos. Alguém vai dizer: não, mas isso aí é o contrário, João. Não, mas o que eu tenho não define quem eu sou. O que eu sou não define o que eu tenho. Eu vou provar para vocês que essa é
uma verdade espiritual. Essa é uma verdade espiritual. Preste atenção. O que define o que nós somos é o que a gente tem espiritualmente falando. Qual é a prova que tu nos dá? Vamos lá, vamos adiante. Ó, eu sou pobre e necessitado, disse o salmista, mas o Senhor cuida de mim. O que o salmista diz que é? Não ouvi, o que o salmista diz que é? Pobre e necessitado. Por que ele é pobre e necessitado? Por que ele é pobre? Porque lhe falta algo. Então o que ele não tem, lhe coloca na condição de, por eu não ter, eu sou. Se ele tivesse, ele seria abastado, mas como ele não tem, ele é necessitado. Espiritualmente falando, esta verdade se aplica a cada um de nós. O que eu tenho vai definir quem eu sou. Nós passamos pela plenária que falava sobre o cristão, como o adolescente se manter, ser um adolescente pentecostal. O que nos define como pentecostais? É o que nós temos. Eita glória. E se eu não tenho o que me define como pentecostal, eu não sou. Para mim ser, eu preciso ter. A máscara, judia um pouquinho, só pegar um pouquinho da água aqui, meus irmãos. Vamos lá. Então, o que eu tenho define quem eu. Pergunta para quem está ao teu lado: o que você tem? Está fraquinho. Pergunta aí: o que você tem? Vamos adiante? Olha que coisa interessante. Eu coloquei ali, ó. Se eu não tenho, eu sou um cadáver espiritual. O que é um cadáver espiritual? Eu conversando com os meus adolescentes lá, e eles são tudo adeptos de serviço de streaming. Alguém já ouviu falar de serviço de streaming? Isso não é língua estranha. Quem tem língua estranha é pentecostal, né? Mas esse negócio, não, streaming não é língua estranha. Quem conhece serviço de streaming aí? Deixa eu ver. Deixa eu perguntar para os pais. Quantos pais conhecem serviço de streaming aí? Levanta a mão aí. O senhor não olha para trás, pastor Ezequiel. O senhor não olha para trás. Os pais não levantaram a mão porque não conhecem, ou porque estão com vergonha de dizer que tem lá em casa? Então vamos lá. E eu vi aqui, eu acompanhei as palestras de vocês. Serviço de streaming. Netflix. Opa. Disney+. Paramount. Esses servicinhos fechados aí de serviço de TV, de série. Aí tem um lá que eu fiz uma enquete com os meus adolescentes para saber o que eles estavam assistindo, pastor Ezequiel. Dá uma olhadinha. Conhecer um pouquinho o nível cultural dos meus adolescentes. Eita agora. E aí eu descobri que quase todos eles já tinham maratonado uma série de cadáveres espirituais. Já que palavra forte. É uma série chamada... Já ouviram falar ali? Já ouviram falar? Vocês só ouviram falar, vocês não assistiram ainda, né? Fala, Jesus, meu Deus. Eita. Já ouviram falar? Olha aí que negócio esse aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa é uma realidade no mundo espiritual. Talvez você que olhou a série diz: isso é uma série. Não, essa é a realidade no mundo espiritual. Muitos dos nossos adolescentes estão virados nos zumbis
que andam, mas não têm vida. Meu Deus. Zumbis que andam, mas não têm vida. Eu coloquei na apostila, né? Que a tradução é morto que anda. Morto que... E não tem um monte de morto andando aí? Tem ou não tem? Tem ou não tem? No meio dos adolescentes tem um monte de morto que está andando, tem ou não tem? E o que nos tira da condição de morto para a vida? De morte para a vida? O que nos tira? É receber a vida. Quando nós recebemos a vida que é Jesus, Ele nos tira da morte e nos traz para a vida. Sem Jesus é um cadáver espiritual. Diz para quem está ao teu lado: sem Jesus é um cadáver espiritual. Vamos de novo: sem Jesus é um cadáver espiritual. Agora olha o que nós encontramos em Colossenses lá, ó. E quando vós estáis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele. Nós estava todo mundo morto, gente. Quando o pecado atacou a humanidade no jardim do Éden, ali o homem começou a viver sem Deus, e sem Deus é morte. Estar longe de Deus é estar morto. Era um cadáver espiritual que estava andando. Nós precisávamos de nos encontrar com a vida. E aonde que a vida nos encontrou? No versículo 14 aponta para nós que nós fomos encontrados na cruz. A cruz trouxe vida para aqueles que estavam mortos. Em Cristo Jesus nós estamos vivos. A partir da cruz de Cristo nós ressuscitamos com Ele. Agora, deixa eu começar a pegar umas coisas interessantes. Olha ali, ó. Vou botar de máscara aqui. Vamos colocar aqui. Melhorou, deu até um alívio para respirar aqui. Nós já não estávamos mais acostumados a usar as máscaras lá no sul, pastor. A gente agora pegou de novo, mas vai. Vamos lá. Ó, em Jesus, ser. Eu botei em Jesus 3 pontinhos, né? Aí eu coloquei ali, ser. Olha a referência bíblica lá, 1 Samuel 16, 18. Um adolescente bom de Bíblia. Vamos lá, escola bíblica. Vocês vão me ajudar hoje. Um adolescente bom de Bíblia. 1 Samuel 16, 18. Pode botar um microfone para alguém aqui, pastor? Vou botar o pedestalzinho aqui, ó. Vem aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui, ó. Quem achou, vem. Vem, meu filho, vem, deixa Deus te usar. Aqui, bota aí. 1 Samuel 16, 18. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Opa, para aí. Um dos quê? Um dos moços. É isso? Oh, um dos moços disse. Um dos moços, obrigado, pode sentar aí. Olha o que a Bíblia diz. Ser. Davi tinha características que demonstravam quem ele era. As características que Davi tinha demonstrava quem Davi era. A Bíblia diz que está lá o palácio, o rei está com uma dificuldade e um dos moços está escutando. Está lá escutando. E o rei está perguntando: olha, eu preciso de um bom músico. Eu preciso de alguém que saiba tocar bem. A Bíblia diz que esse moço escutou. E ele chegou diante do rei e disse: eu conheço um. Meu Deus. Quantos que ele disse que conhecia? Quantos? Mas não tinham outros músicos?
daquela variedade. Ele só lembrou de um. Isso nos fala de escassez. Escassez. Deixa eu perguntar aos adolescentes que estão aqui hoje. Em meio à pandemia, muitos dos colegas, amigos de vocês, amigas de vocês, dentro de suas casas se encontraram que nem esse rei, perturbados, com problemas graves, problemas sérios. E a minha pergunta é: de quem eles lembraram? De quem? O seu nome foi cogitado por eles, para ser chamado, para lhe ajudar a resolver esse problema? Ou você sequer foi lembrado por esse amigo, por essa amiga, que estava passando por dificuldade? Porque o moço estava no palácio, viu a dificuldade, e quando ele escutou, ele disse: eu conheço um. Aleluia. Adolescente que mantém a sua identidade nos dias de hoje, ele é lembrado como quem? Como um. Quando todos do seu grupo disserem vamos fazer, vai ter alguém que vai dizer: olha, todos vão, mas um não vai. Quando tiver tudo prontinho, o cerco fechado, alguém vai olhar e vai dizer assim: ó, não dá para fazer. Por quê? No meio da gente tem um que não vai topar. Tem uma que não vai com a gente. Aleluia. Aleluia. Eu conheço um, o filho de Jessé, o belemita. Agora, olha que coisa interessante. O que me chama a atenção, óbvio, que é o último adjetivo que a ele é dado: e Deus é com ele. Isso não tem, pastor Ezequias. Deus ser com alguém é o máximo que nós poderemos ter para ser, porque se nós temos Deus, nós somos de Deus, somos filhos de Deus, acabou. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira característica: filho. Ele era reconhecido como filho. Se ele era reconhecido como filho, é porque ele honrava pai, ele honrava mãe. Ele não tinha vergonha do pai, não tinha vergonha da mãe, pelo contrário, ele era conhecido pelo seu pai, pela sua família. Nós estamos vivendo dias em que a família está sendo atacada por dentro. Nós estamos sendo minados de dentro para fora. E o alvo para atingir as famílias hoje são vocês, adolescentes. Nunca existiu na história da humanidade, nunca existiu tanta coisa voltada para adolescente. É grife para adolescente, é ou não é? É chocolate com nome Tim, é ou não é? Imagina, chocolate, parece um bis. Aí você vai ler ali, não é bis, está escrito Tim no chocolate. É assim, não é? Hoje, observem que os apelos para se vender automóveis não são mais aqueles apelos sexuais do passado, pastor Ezequias. Quer vender um automóvel, bota 2 adolescentes no banco de trás do carro, se conectando. Isso dá uma sensação de bem-estar, de proporcionar para o filho com que ele esteja atualizado, e esse adulto passar a imagem de que ele não está desatualizado. Nunca houve na história da humanidade um foco tão grande, um zoom tão grande na adolescência como hoje. E talvez alguém que se pergunta por que trabalho de adolescente, é por causa disso. A igreja nunca vai estar atrás do mundo. Nunca, meus irmãos.
A igreja, ela é do Deus vivo. E o Deus que a cuida também a mantém, a sustenta. E de forma alguma nós vamos ficar para trás, de forma alguma. Deus sempre vai nos deixar na vanguarda. Embora nós sabemos que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, Deus nunca vai deixar a sua igreja para trás. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Qual é a prova? Que nós estamos numa EBA, numa escola bíblica de adolescentes. Enquanto o mundo está promovendo grandes aglomerações para os adolescentes, nós não estamos promovendo aglomeração. Você pode olhar aqui, está no númerozinho certinho, conforme legislação, promovendo o que? Saúde espiritual para os nossos adolescentes, para que eles estejam preparados para o tocar da última trombeta. Aleluia. Vamos lá, olha lá, ó. O ser, meus irmãos, ele vem desse termo latim, esse, que nos dá a ideia de existência. Existência. Então, olha comigo, ter existência. Então, quando eu falo em ser, eu estou falando em existir. E nós não temos como existir fora de Deus. Não tem como. Nós viemos dele. Para nós existirmos somente nele. Oh, glória a Deus. Quando a gente fala para o termo, olha lá, agora vai. Ó, estar, ó, em Jesus, estar. Esse estar, olha ali que eu coloquei para vocês, o termo estar, ele nos dá a ideia de condição, nos dá a ideia de tempo e lugar, só que é temporário. Ser é diferente de estar. Ser, ele não é temporário, ele é permanente. Diga comigo, ser é permanente. Vamos de novo, ser é permanente. Pergunta para quem está do lado, você é ou está? Pergunta de novo aí, você é ou está? É o que? Você é cristão ou você está cristão? Qual é a pergunta? Você é cristão ou está? Estou na igreja, eu estou cristão. Estou na escola, estou na igreja, eu sou cristão. Estou na escola, eu sou cristão. Estou em casa, eu sou cristão. Estou no estágio, eu sou cristão. Ser é diferente de estar. Estar é temporário. E aí, nós vamos ter ali, ó, o próprio apóstolo dizendo para nós, 1 Coríntios 10 e 12. Outro adolescente aí, vem aí correndo. Adolescente bom de Bíblia. Olha aí. Meu Deus, só levanta. Ó, os meninos, os meninas. Vamos lá, menino. Vem lá, meu filho. Ó, veio dois. Vamos lá, talvez a tradução seja um pouquinho diferente. Ó, veio os dois aqui. Vai a tua tradução primeiro aí, meu filho. Diz aí. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Aquele que pensa estar. Olha aí. Está deitado, é isso que a Bíblia diz? É estar. Deitado ou aí? Pega. Permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário. Aquele que pensa estar em pé, é isso? Maravilha. Obrigado, meu filho. Como é que é seu nome? Tiago. Obrigado, Tiago. Deixa Deus te usar. Vai, meu filho, agora aí. Lê aí também. É só o 12 e o 13? Isso, lê aí. Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Tá bom aí. Tá igual as duas traduções. Aquele que pensa estar em pé. Obrigado, pode sentar. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que pensa ser. É isso? Aquele que pensa estar, posição. O que eu tenho que fazer?
cuide. Aquele que pensa estar, cuida. Cuidar para quê? Cuidar para quê? Então olha para quem está ao teu lado e pergunta aí: você é ou você está? Vamos de novo. Você é ou você está? Olha um outro termo ali, ó. Em Jesus, manter. Ih, agora eu vou pegar vocês. Do latim, manus tenere. Ou em outra tradução, guardar, controlar, firmar, ter na mão. Como, olha aí, como eu mantenho a minha identidade cristã nos dias de hoje? Manter, como eu mantenho? Essa é a pergunta da escola bíblica de adolescentes para hoje. Como eu tenho na mão essa identidade? Como eu guardo essa identidade? Como eu controlo ela? Como ela fica firme? Como isso? Como? E aí nós vamos ver que esse termo, ele é importantíssimo, e a Bíblia trata desse assunto muito bem. Mais um adolescente bom de Bíblia ali, Apocalipse 13, 11, vamos lá. Vem, minha filha, vem. Pode vir as duas também, não tem problema. Vamos lá. Quem vai ler primeiro? Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Ah, você veio também? Tá bom, segura aí. Eu venho logo. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. É isso? Legal. Vai lá, filha, essa tradução aí. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu Deus do céu. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Ó, guarda, conserva. Podem sentar, obrigado. Ah, vocês são top, hein? Hoje estou fazendo o senhor trabalhar, né? Alguém já lhe disse ao senhor que o senhor é uma bênção hoje? É? Não, então a gente... O senhor é uma bênção. Olha o que a Bíblia está dizendo. Venho sem demora. Quem é que vem? Ele vem me buscar. Eu quero ir. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Amém. Olha só, você cantou, ele vem me buscar. Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Porém, tem uma recomendação. Venho sem demora. Guarda, controla. Tenha a mão, não deixe escapar. Esse ter a mão é não deixar escapar. Mantém firme, ou seja, faz força. Faz força o que tu tens, meu Deus. Para que ninguém tome o prêmio da vitória, ou a mais famosa tradução, a sua coroa. Nós estamos falando de um vencedor? Sim. De alguém que chegou no final? Sim. E recebeu uma coroa como nos tempos antigos? Sim. Mas nós estamos falando também de identidade. Se nós traduzirmos essa palavra e parafrasearmos com a questão do reinado, um rei, ele é reconhecido rei pela coroa, sim ou não? Sim ou não? Se nós tirarmos a coroa do rei e vestir ele como qualquer um, ele vai ser reconhecido como rei, sim ou não? Não, mas o que dá ao rei o direito dele usar a coroa? Ele tem algo que dá a ele o direito dele usar a coroa. E é isso que ele não pode perder. Porque se ele perder o que dá o direito dele usar a coroa, ele não pode usar a coroa.
Então a Bíblia está dizendo: guarda o que tens. Tem muita gente preocupada com a coroa. Fica tranquilo, a coroa está na mão dele, ele vai dar àquele que vencer. Nós não podemos nos preocupar com a coroa. Tem muito adolescente preocupado com a coroa. Fica tranquilo, a coroa está guardadinha. Agora você precisa se preocupar com aquilo que mantém a coroa que ele vai te dar. Glória. E o que é isso? Identidade. Se eu não mantiver a minha identidade, eu não posso receber a minha coroa. Pergunta para quem está ao seu lado: como está a tua identidade? Vai de novo, como está a tua identidade? Vocês são uma geração que gosta de música, sim ou não? Sim ou não? Quando nós falamos nessa questão de identidade, e quando nós falamos especificamente na questão do apóstolo Paulo, nós vamos ver que eu coloquei alguns termos para vocês ali, que são termos que vão, falar sobre o ser, sobre o estar. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, de alguém que é, de alguém que aparenta ser, de alguém que é avançado em idade, para alguém que aparenta ser avançado em idade. Na nossa apostila está ali direitinho. Mas agora, olha que coisa interessante. Quando eu olho para essa narrativa de Mateus, extraordinário esse texto bíblico. Olha o que ele vai dizer: algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Qual foi a acusação? Com toda certeza, és igualmente um deles. Oh glória, oh glória. Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Por mais que Pedro tentasse convencer os outros de que ele não era, nem ele mesmo estava convencido dessa fala, porque ele sabia que era. Por que tu está dizendo isso, Jorge? Porque os outros estão dizendo, mas como se alguém chegasse e dissesse: ó, Pedro, escuta o que tu está falando. Escuta, Pedro. Porque quanto mais Pedro falava, mais ele se incriminava, mais ele mostrava que ele realmente era um seguidor de Jesus. Onde é que está isso? Está nos textos. Olha lá, um deles, porquanto o modo de falar o denuncia. Então ele falava, quanto mais ele falava, mais as pessoas, aquele que o acusava, diziam: tu é um deles. Aleluia. Tu é um deles. O que é isso? Identidade. E do que a boca fala, gente? Do que a boca fala? A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio teu coração, ali fala a tua boca. Aí Paulo vai escrever aos Colossenses. Isso aqui é bônus para quem não está na apostila. Essa aqui é bônus. Paulo vai escrever aos Colossenses 3:16, se não me falar a memória: e quando vos ajuntar-vos, que a palavra de Cristo habite em vós. Só que não é de qualquer maneira. As palestras que me antecederam disse como? Abundantemente. Ou seja, é até ultrapassar a medida do vaso. Deixa transbordar. Oh, glória a Deus. Agora, o apóstolo Paulo era extraordinário, gente. E ele sabia do que ele estava falando. Para aqueles que entendem que o apóstolo Paulo não conhecia de música, vou dar uma passadinha aqui, já que vocês gostam de música. Deixa eu ver meu tempo lá. Viu, Jesus? Vou dar uma passadinha aqui. Cadê os músicos aí? Prepara os músicos aí. Vai lá, cadê o tecladista, guitarrista? O que nós temos lá?
Deixa eu ver uma guitarra, eu vi. Vai lá, filho. Vai lá. Vou mostrar a vocês que o apóstolo Paulo sabia do que ele estava falando. O apóstolo Paulo escreve para a igreja: ó, gente, quando vocês se juntarem, vocês têm identidade. Vocês são o quê? Vocês são cristãos. Se vocês são cristãos, vocês têm que falar do quê? De quem vocês são. Vocês já observaram que quem pega um emprego novo, ele só fala do emprego novo? É ou não é? Chega a ser chato. É assim ou não é? Hã? E aí, claro, tem aqueles que não alcançaram, que alguns já alcançaram, né? Lá vem esse metido. Só sabe agora falar desse emprego novo. Só sabe falar desse estágio novo. Só sabe falar de faculdade, né? Mas é porque ele é aquilo agora, pastor Ezequiel. Ele está vivendo aquilo, então ele vai falar do quê? Vai falar do que ele está vivendo. E é muito natural para ele falar daquilo. É muito natural para ela falar daquilo. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso: quando vocês se juntarem, deveria ser natural para vocês Cristo. Aí o outro abre a boca: Cristo. Aí o outro abre a boca: Cristo. Aí a outra abre: Cristo. Aí mais uma abre a boca lá: Cristo. Aí outra abre a boca aqui: Cristo. Ou você nunca veio num culto de círculo de oração? Se não veio, perdeu. Casa da Irmã Maria. Só que eu vou falar no sábado de noite, pastor Zé. Casa da Irmã Maria. Ambiente para nós criar um adolescente. Casa da Irmã Maria. Na casa da Irmã Maria, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos 2 adolescentes: o João Marcos e a menina Rode. Está ali. 2 adolescentes no culto de oração. Casa da Irmã Maria. Glória a Deus, aleluia, reteté de Jeová e glória a Deus. E Pentecoste. Cristo. Agora, olha o que Paulo faz. Ele olha para a geração que ele está falando, e ele vê que a liturgia, da forma que havia sido estabelecida, havia sido deturpada, porque tinha uns sábios ali, estavam entrando uns negócios estranhos. Aí o apóstolo Paulo diz: vocês vão aprender uns com os outros. A adolescência não é a geração que aprende um com os outros? É ou não é? E olha que coisa interessante. Geralmente tem um grupo, o grupo tem um líder, e o que o líder faz: hoje nós vamos pintar o cabelo todo de tal cor. Está no grupo. Se é um ritual do grupo, ele vai cumprir esse ritual do grupo. Nós vamos andar tudo de all-star. Todo mundo de all-star. Todo mundo sai de brinco. Todo mundo sai de brinco. Vamos fazer um coque. Vamos fazer um coque. Isso é normal. O apóstolo Paulo está falando disso. E aí tinha umas coisas ali meio estranhas. Aí o apóstolo Paulo: vocês precisam aprender uns com os outros. Começa dizendo o seguinte: entre vocês tem o saber de Deus. Não busquem fora. Comecem entre vocês a fortalecer a identidade de Cristo no outro, ajudando um ao outro a ser mais parecido com Cristo. Comecem entre vocês. Não precisa buscar fora, não. Aqui dentro tem tudo o que vocês precisam para fortalecer a identidade de Cristo em vocês. Mas como é que nós vamos fazer isso? Olha o apóstolo Paulo cantando, pastor Ezequias. Cantando. Já imaginou, pastor Cláudio? Como é que ele disse que iam fazer? Como é que ele disse? Não ouvi? Não ouvi. Como é que ele disse que ia fazer? Está lá no livro de Colossenses capítulo 3. Vocês vão aprender uns com os outros cantando. Só que não é cantando qualquer coisa. Vocês vão aprender cantando. Quem é que gosta do zinho da harpa aí? Deus está vendo. Isso aqui é que nem o WhatsApp. Quando tu manda aquela mensagem e apaga, Deus leu o que você apagou. Alguém recebeu aí? Não adianta, Deus leu o que você apagou. Os hinos da harpa são extraordinários. Mas olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele organiza a nossa liturgia através da música, meus irmãos. E adolescente, ele é musical. O adolescente é musical. Ele aprende inglês cantando, aprende espanhol cantando, é ou não é? Aprende chinês cantando, russo cantando, é um negócio extraordinário. E olha o que o apóstolo Paulo disse: vocês vão aprender cantando. Cantando o quê? Primeiro, salmos.
Diga comigo, Salmos. Estou falando de identidade. Para nós manter a identidade, nós precisamos aprender a manter o que é nosso. Nós temos a nossa doutrina. Nossa, assembleiana. Que alguém entra e diz, eu entrei hoje num culto assembleiano. Eita glória. E o apóstolo Paulo está fortalecendo isso em nós. Como que? Salmos. Por que o apóstolo Paulo manda nós começar cantando salmos? Por que não outro tipo de cântico? Por que salmos? Deixa eu dizer, você pode vasculhar todos 150 salmos de seus 5 livros, pode procurar, você não vai encontrar um salmo falando sobre grandeza humana. Pelo contrário, você vai encontrar o homem resbalando, um Asaf, né? Regente mor, dizendo, acabou meu turno, estou aposentado, fiquei com o tempo livre, olhei para o ímpio, e o meu pé quase se desviou, mas você vai ver Deus trazendo ele para dentro do templo, glória, e quando ele entra dentro do templo, ele escuta aquele coro, e ele vê os 2 corais uníssonos, e a glória de Deus enchendo o templo, e ele não aguenta, porque ele vê os sacerdotes cheios da glória de Deus, glória. Por que salmos? Porque nós precisamos cantar da grandeza do nosso Deus, nós precisamos testemunhar quem é o nosso Deus. Adolescente que está aqui, você traz seu amigo, você traz sua amiga, você não sabe quem ela é, você não sabe qual é a situação que ela entrou, mas eu tenho certeza que se ele entrar aqui, pegar você de joelho dobrado, salmodiando ao teu Deus, ele vai sair daqui diferente. Como assim, Jorge? Não entendi. Identidade cristã. Chega na igreja, dobra o teu joelho. Obrigado, Jesus, pela porta de estágio que tu me abriu. Obrigado, Jesus, porque tu repreendeu a Covid dos meus familiares. Obrigado, Jesus, porque tu abriu a porta de emprego para o meu pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Você começa a salmodiar, a pessoa que entra desesperada, vai olhar o quê? Mas tem um Deus que faz isso. Ela vai olhar para você, salmodiando no teu banco, mas o quê? Tem um Deus que salva, tem um Deus que cura, tem um Deus que liberta da depressão, tem um Deus que tira espírito de morte, tem um Deus que faz isso. Eu quero esse Deus. Entrei no lugar certo. É esse Deus que eu preciso. Sabe o que é isso? Salmodiar. O apóstolo Paulo diz, comecem mostrando a grandeza de Deus. E quando a gente faz isso, o ambiente do culto muda. Muda ou não muda? Você quer ver? Quantos de vocês conhecem aquele que diz assim, aquele que habita onipotente descansará. Olha o salmo, olha o salmo. Aquele que, glória, no esconderijo do Altíssimo, a sombra dos onipotente descansará. Direi, ele é. Direi, o Senhor, ele é. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Amém. Aí o Espírito Santo pergunta para você nessa noite, se você sabe que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, por que nessa noite você entrou atribulado? Por que você não entrou aqui com paz no seu coração, entrou atribulado? Se você sabe que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa.
Diga para quem está ao teu lado, descansa, porque o Altíssimo está aqui nessa noite. Diga para ele. Oh, glória. Vamos caminhar para o final. Só que o apóstolo Paulo continua dizendo, cantando entre vós, diga comigo, salmos. Vamos de novo, salmos. Repete assim, ó, letra que fala exclusivamente de Deus. Vamos de novo, letra que fala exclusivamente de Deus. Por isso que você canta salmos. Mas ele não diz só salmos, ele diz cantando entre vós hinos. E agora ficou estranho agora. Porque ele disse, fulano vai vir aqui, vai cantar um hino. Será que é hino que ele cantou? Eita glória. Do que ele está falando, Gelson? Identidade. Nós precisamos conhecer a nossa identidade. Eu vou cantar um hino. Por que hino, gente? É simples. O apóstolo Paulo sabia do que ele estava falando. Primeiro, ele sabia que no meio da igreja tinha aqueles que eram desacreditados de quem era Deus. Então ele diz, salmodeiem, cantem salmos. E mostrem para aqueles que não acreditam quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele fará. Mas também cantem hinos. Por que cantar hinos? Simples. Quantos de vocês estudaram em escola pública? E deixa eu dizer, na minha época, quando eu era adolescente, eu tentei dar o que nós chamamos lá no Rio Grande do Sul, de curva, uma volta no professor, não levando o caderno para poder ir embora para casa mais cedo. Não adiantou. Na minha época tinha o SOI, não sei se na época de vocês tem aí, né? Na minha época tinha o SOI. E a prof do SOI me chamou, vem Joelson. O que foi, prof? Eu tenho um kitzinho para ti. O que era o kitzinho? Um lápis com tabuada, uma borracha branca e um caderno. Na contracapa, lá no final, né? Na capa do caderno, tinha a letra de um hino. Quem é que pegou isso aí? Deixa eu ver. Quem é que pegou isso? Hã? Peguei a idade de vocês agora, né? Tinha um hino lá. E esse hino nós cantávamos sempre na semana da pátria. Observem que quando nós falamos de bandeira, nós falamos que o que nós cantamos da bandeira é um hino. Quando nós falamos da pátria, nós cantamos um hino. Quando nós falamos do nosso estado, nós cantamos um hino. Então, olha que coisa interessante. Hino para ser hino precisa necessariamente falar da pátria. Você não pegou? Eu vou de novo. Identidade. Hino para ser hino precisa necessariamente falar da pátria. Se o que você canta não fala da pátria, não é hino. Pode dar o nome que você quiser, mas não chama de hino, porque não fala da pátria. O apóstolo Paulo sabia que no meio da igreja tinha aqueles que já se esqueceram, que não são daqui, perderam sua identidade ao ponto de se esquecer que são peregrinos aqui, perderam a sua identidade ao ponto de andar como os daqui andam, falam como os daqui falam, come como os daqui comem, bebe como os daqui bebem, se vestem como os daqui se vestem, fazem negócio como os daqui negociam, se relacionam como aqueles que são desse mundo e vão ficar aqui, se relacionam. Ele sabia disso. Então o que ele diz? Eu preciso acionar a consciência desse povo. Eu preciso lembrar a eles que eles não são daqui, que daqui um pouquinho o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando. O povo precisa lembrar que não é. Diga para a pessoa que está do lado, você não é daqui. Diga para ele. Está fraquinho. Para quem tem convicção, para quem tem identidade, vai lá com identidade, com convicção. Diga, você não é daqui. Se coloca em pé em nome de Jesus aí. Diga para ele, você não é daqui. Se coloca em pé, por gentileza. Vai de novo, você não é daqui. E aí olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Canta algo parecido com isso aqui, ó. Da linda pátria estou. Oh, glória. Vai lá.
amiguinhos? Feche os olhos e canta aí com convicção de que você tem essa identidade. Feche os olhos e canta com convicção de que daqui a pouquinho Ele vem te buscar. Ô glória! São vãos dores, mas contemplo meu lar. Só aqueles que mantêm a sua identidade dão glória aí. Só aqueles que sabem que têm a certeza da salvação. Glorifica o nome de Jesus nessa noite, porque Ele está voltando, meus irmãos. Você não é daqui, você não é daqui. Diga para quem está do seu lado, você não é daqui. Diga para ele. Diga para ela, você não é daqui. Tem um idioma diferente para você falar. Diz aí para ele. A terra materna tem uma língua materna que tu pode receber hoje. Pode receber hoje. Tem um cursinho expresso de língua estranha hoje. O batizador está aqui, ele quer te batizar. Você não é daqui. Rabagara surabadara.